Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Nós estamos aqui nos estúdios da Missão Maria de Nazaré para levar até a sua casa a palavra do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra que o Senhor tem para nós hoje está em Mateus, no capítulo 11, nos versículos 25 ao 27. E diz assim: Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos aqui refletindo esta palavra do Evangelho que é anunciada aos humildes. É linda esta oração de Jesus. Na verdade, nós estamos lendo uma oração que Jesus faz ao Pai. Ele diz: Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque escondestes, Jesus diz, estas coisas aos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. É bonito porque esse é o grande mistério do cristianismo. Muitas coisas na história da humanidade foram reveladas a grandes sábios, a filósofos, a pessoas entendidas, e o Evangelho não. O Evangelho foi revelado aos pequenos. É bonito, por exemplo, perceber que Saulo, ele teve de se tornar Paulo, ele teve de diminuir, ser pequeno para compreender o Evangelho. Ele teve de cair, descer de onde estava, do pedestal onde ele estava, para poder acolher o Evangelho. Assim também aconteceu com Pedro. Pedro disse: eu vou até o final, te seguirei até o fim, mas ele teve de cair e reconhecer-se pequeno, e dizer, negá-lo e depois humildemente dizer: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Assim acontece conosco também, assim como Pedro, como Paulo, com tantos. Às vezes nós achamos que sabemos demais, às vezes nós achamos que temos conhecimento de muita coisa, e o Senhor, na sua misericórdia, faz questão de que nós reconheçamos a nossa pequenez, porque sem humildade não há sabedoria. Quem diz isso é um grande pedagogo da história da igreja, da época medieval, né, da Idade Média, que foi Hugo de São Vítor. Hugo de São Vítor, ele define a humildade da seguinte forma: ele diz que a humildade é considerar tudo, considerar todos e não se considerar melhor. Ou seja, considere tudo, considere todos e não se considere melhor. Tem uma passagem também de São Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, 21, que ele diz: examinai todas as coisas e ficai com o que é bom. Ou seja, essa é a atitude da humildade. A humildade não coloca a mão na frente e diz: eu não preciso disso, eu não quero isso. A humildade, ela recebe, mas ela sabe filtrar. Ela é capaz de, assim como o solo, né? Humildade vem de humus, que é terra, chão. O solo, ele é assim. O solo, quando a chuva cai, ele tudo absorve, mas ele fica naquilo que é bom. Então, dessa forma devemos ser nós também. Ao acolhermos algum irmão, alguma pessoa, eu te digo, todos têm algo a ensinar para nós, não é verdade? Todo mundo, na sua miséria, tem algo a ensinar para nós, nem que seja o que não devemos fazer. Aquela pessoa pode nos ensinar com a sua atitude, com a sua vida. Portanto, a humildade, que é a palavra central desse Evangelho, né? A palavra central desse Evangelho é a humildade que
nos dá a graça da revelação do Evangelho. Essa é uma virtude que todos nós devemos buscar por primeiro. Hugo de São Vítor diz que a humildade é o princípio da sabedoria. Aqui Jesus está falando dos sábios desse mundo, dos entendidos desse mundo. Mas a sabedoria é uma virtude, a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Mas para alcançá-la é necessário primeiro a humildade. Isso chega a ser óbvio. Porque para que eu tome conhecimento de alguma coisa, eu primeiro preciso reconhecer que eu não sei. Enquanto eu digo eu sei, a gente não sabe nada. É interessante quando a pessoa soberba, a gente vê isso um pouco nos adolescentes, né? O pai e a mãe querem explicar alguma coisa e lá né, fala com o pai, eu sei, pai, não sabe nada, não sabe nada. Porque sabedoria não significa entender, entendimento. Sabedoria é experiência. Sabedoria tem mais a ver com sabor do que com saber. Saborear, experimentar. Portanto, esta experiência com Cristo misericordioso, com Cristo bondoso, essa experiência com Cristo é que nos faz sermos verdadeiramente sábios, porque o próprio Jesus disse, ao definir o seu sagrado coração, que ele tinha um coração manso e humilde. Esse é o coração que precisamos ter, meus irmãos. Um coração manso, mansidade e humildade, mansidão e humildade tem muito a ver, porque mansidão é de fato essa capacidade de acolher, de receber, como o solo recebe a chuva quando cai. E a humildade é também essa capacidade de reconhecer, de ficar com o que é bom, de se colocar como pequeno. Portanto, meus irmãos, façamos este movimento, o movimento da humildade, o movimento de buscarmos conhecer a Deus, reconhecendo que nós não somos. Eu quero Deus na minha vida porque eu preciso, porque eu necessito, porque eu o desejo, porque Ele é que me completa de verdade, não o que eu sei, a experiência que eu tive. Não, é o próprio Deus. Portanto, nesse Evangelho de hoje nós vamos meditar um pouco mais no segundo bloco, mas aqui eu quero ficar com esta palavra da humildade. E terminando com Santa Teresa diz que humildade é a verdade. Humildade é a verdade. A verdade sobre si mesmo. A verdade sobre Deus. A verdade define a humildade. Portanto, nós vamos então no segundo bloco refletir um pouco mais, porque Jesus também fala outras coisas, né? Jesus coloca também outras realidades que nós precisamos refletir no dia de hoje. Mas não saia daí, permaneça e daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Deus te abençoe. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.
Olá, meu irmão, minha irmã, estamos aqui novamente com o programa Palavra Viva. Nós vamos partilhar este evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 25 a 27. Jesus fala aqui da alegria dele, do louvor que ele faz ao Pai por ter escondido as coisas, a verdade, o evangelho, para os sábios entendidos e revelado aos humildes, né? Mas Jesus continua dizendo: sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Portanto, essa revelação do Evangelho, ela é uma decisão do Pai e do Filho. Podemos dizer também que Jesus escolheu 12 apóstolos, e dos apóstolos que Jesus escolheu, não tinha nenhum sábio, nenhum entendido. Há algumas pessoas que, ao estudarem os apóstolos, chegam a dizer que, dentre os 12, o mais inteligente, o mais sábio era Judas, né? O mais entendido das coisas era Judas, embora a gente não tenha muito conhecimento do passado de Judas, quem ele era e tudo. Mas afinal de contas, Judas ficava o Evangelho diz que ele ficava com o dinheiro, né? Ele que era o administrador, ou seja, ele tinha algum entendimento. Eu fico às vezes pensando se o administrador não deveria ser Mateus, mas que era cobrador de impostos, entendia talvez de contas, né? Mas aí talvez haveria suspeita, porque Mateus, por ser publicano, por ser cobrador de impostos, era ladrão, então talvez não confiassem tanto nele. Mas para dizer que Judas, provavelmente o mais sábio, o mais entendido, foi aquele que traiu. Foi aquele que traiu Jesus, e não só Jesus, mas também todo o colégio apostólico, traiu todos os seus amigos, né? Bom, é necessário sermos humildes. A humildade é a virtude basilar para o desenvolvimento de todo cristão, de toda pessoa. Quem não é humilde não consegue crescer. Quem não é humilde não consegue florescer, dar bons frutos. Portanto, Jesus vai dizer, né, que ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Aqui nós entramos numa outra temática também importante, que é a da relação da Trindade. A relação do Pai com o Filho, a relação do Filho com o Pai. Nós às vezes dizemos assim: só é possível amar quem a gente conhece, não é verdade? Eu só amo quem eu conheço. Por exemplo, eu posso dizer que amo minha esposa porque eu a conheço, né? E tantas outras realidades também, porque afinal de contas, se eu posso dizer eu amo, o amor não passa, na verdade. O amor é algo definitivo, mas se às vezes eu digo que amo uma pessoa e aquela pessoa não é verdadeira, aquela pessoa foi falsa, aquela pessoa me traiu, então depois esse amor cai por terra. Na verdade, não havia amor, porque não havia conhecimento da pessoa, né? Não havia o reconhecimento de que aquela pessoa era de verdade. Agora, Jesus conhece o Pai, e o Pai conhece o Filho, conhece Jesus. Portanto, neste pleno conhecimento do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, ali há amor. Um amor profundo, verdadeiro, transbordante, ao ponto de se personificar na terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Portanto, é importante entendermos isso, assim, o conhecimento. E aí nós falamos, né? Falando conhecimento gera o amor, mas nós falamos há pouco que a verdade é humildade, e humildade é verdade. Ou seja, aqui nós podemos entender que a relação de duas palavras importantíssimas para a nossa vida, que é a palavra amor, da qual Jesus está falando aqui: nem conhece o Pai senão o Filho, nem conhece o Filho senão o Pai. Um ama o outro, a relação deles é de amor, mas também de verdade. Então aqui é uma relação do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, de amor e de verdade. E nós podemos dizer que a base para essas duas colunas é a humildade. Jesus fala primeiro da humildade, para depois falar do amor e da verdade. Do amor e da verdade dele com o Pai e do Pai com ele. E eu queria me concentrar nessas duas palavrinhas porque elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento humano. Veja bem, o que é o ser humano, né, numa perspectiva cristã? A gente chama de antropologia cristã, né? O ser humano
Ele tem as suas faculdades inferiores, que também os animais têm, a sensibilidade, a memória, a imaginação. Mas ele tem também as faculdades superiores. E as faculdades superiores do ser humano, que o ser humano tem, é o intelecto, a inteligência e a vontade, certo? São Tomás de Aquino vai dizer na sua oração, antes dos estudos, que nós nascemos com uma dupla obscuridade, ou seja, duas trevas. Todo ser humano nasce com elas. Assim, um bebezinho, nós nascemos com uma dupla obscuridade na alma, que é o pecado e a ignorância. Né? O pecado, porque nós temos a consequência do pecado original. Então nós nascemos no pecado. Salmo 50 de Davi diz isso: da minha mãe concebeu-me no pecado. E nós nascemos na ignorância, não sabemos nada, na verdade. Quando nascemos, tudo tem que ser ensinado à criança, certo? Mas há essa capacidade na criança por causa desta alma, nós chamamos de alma, de ânima, essa alma humana, essa alma imortal, essas faculdades superiores, que é a vontade e o intelecto, né? Que precisam então ser iluminados. Agora eu te pergunto, como se ilumina a vontade obscurecida pelo pecado? Com as virtudes, com o amor. O amor é a maior de todas as virtudes. Então, aquilo que mais pode iluminar essa nossa capacidade, que é a vontade, que está obscurecida pelo pecado, é o amor. Quanto mais eu amo, mais eu elimino o pecado em mim. Há uma passagem, se não me engano, de São Pedro, uma de suas cartas, ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. Olha só que maravilha. O amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, quanto mais eu amo, vai dizer João Paulo II também, quanto mais eu amo, mais eu fico parecido com Deus. Ou seja, mais eu me assemelho a Ele, que é amor. Então, o amor me aproxima de Deus, me aproxima do Pai e do Filho. Jesus diz, olha, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo, ou seja, revelar o Pai, revelar o amor do Pai. Este amor ilumina a nossa vontade, certo? E a verdade? A verdade, ela ilumina o nosso intelecto, obscurecido pela ignorância. Há uma sede no ser humano, tanto pelo amor quanto pela verdade. Por quê? Porque é como se naturalmente o ser humano desejasse iluminar a sua alma, iluminar a vontade com o amor e iluminar o intelecto com a verdade. O ser humano busca o amor, o ser humano busca a verdade, mesmo que a trancos e barrancos, mesmo ignorando essas realidades, mesmo deturpando esses conceitos. Mas o amor e a verdade são luzes que iluminam o nosso intelecto, que iluminam a nossa vontade. Então, é preciso que nós busquemos isso. E eu gosto muito de um salmo, que é o Salmo 84, que diz assim: o amor e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Em algumas traduções diz se beijarão. Olha só, olha que mundo nós vivemos hoje, meus irmãos. Nós vivemos num mundo de um lado nós temos o amor, a misericórdia, a compaixão, a aceitação, o acolhimento. De outro lado, nós temos a verdade, a justiça, a correção, a lei. Nós vivemos num mundo polarizado, dentro e fora da igreja, de pessoas que querem aceitar tudo por amor e pessoas que querem condenar todos pela verdade. A virtude está no meio. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Essa é a promessa que o salmista traz para nós. Esse é o desejo de Deus. Eu gosto muito de uma imagem de Jesus, que é o Cristo Pantocrator. O Cristo Pantocrator tem algumas imagens que não revelam, não é um ícone legítimo, porque dizem o Cristo Pantocrator, mas na verdade não é, porque mostra Jesus dividido aqui, com uma face dividida, em que de um lado ele está com um semblante mais firme, mais sério, e de um outro um semblante mais aberto, mais alegre. Depois pesquisem, Cristo Pantocrator, vocês verão.
para dizer o quê? Cristo é justiça e misericórdia. Cristo é amor e verdade. E nós, enquanto vivemos nessa polarização, neste escolher um lado, né, como se não houvesse possibilidade de harmonia entre a verdade e o amor, na verdade, meus irmãos, não existe amor sem verdade. E não existe verdade sem amor. Eu costumo dizer que a verdade é o quê e o amor é o como. Como assim? O que estudar? O que buscar? O que ensinar? O que viver? Resposta: verdade. Mas como ensinar? Como viver? Como me expressar? Como aprender? Com amor. O amor e a verdade se completam. Eu busco a verdade com amor. Eu busco o amor que tem como fim a verdade. Então, que essa palavra fique no nosso coração, porque Jesus disse: somente conhecerá o Pai aquele que o Filho quiser revelar. E essa verdade amorosa que é o Pai, Cristo revelará aos corações humildes. Os corações que reconhecem verdadeiramente que nasceram no pecado e na ignorância. Que não nasceram sabendo de tudo. Que não nasceram imaculados. Nasceram no pecado e nasceram na ignorância. Senhor, eu não sei. Senhor, eu sou pecador. Eu sou miserável. Eu erro. Por isso ilumina-me, Senhor, com a sua verdade, com o seu amor. Vamos rezar isso. Vamos pedir que o Senhor nos ilumine com a sua verdade, o seu amor, porque nós somos pecadores. Nascemos no pecado. E também nós somos ignorantes, não sabemos de nada. Quanto mais se estuda, mais se parece a gente mais ignorante. Sabe menos. Porque vai abrindo portas, a gente, meu Deus, não sei nada. Senhor Jesus, ilumina-nos com o amor, ilumina-nos com a verdade. Sem elas, nós não seremos completos. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão daquela que verdadeiramente amou e amorosamente foi verdadeira. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe você. Muito obrigado. Divulgue o programa Palavra Viva. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.